Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Caminho 317. O título que eu coloquei aqui hoje é O Milagre em Sarepta, para a gente conversar um pouco sobre esse episódio que aconteceu envolvendo ali Elias, a viúva de Sarepta, etc. Ela é a personagem que foi destacada aí na lição número 9 dos Jovens, ok? Vamos para o nosso texto bíblico, que é o seguinte. O texto principal é 1 Reis, capítulo 17, ok? Mas eu vou começar alguns versos antes, para a gente ter uma ideia de como que estava o contexto da nação de Israel até o momento, ok? Então, começa aqui com Acabe, certo? Acabe, só para a gente não se perder muito nessa linha dos reis, que às vezes é meio confuso, aqui você tem Jeroboão, certo? Que foi o primeiro rei de Israel com o reino dividido. Inclusive tem um vídeo falando sobre Jeroboão aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? E aí Acabe tá aqui, ó, certo? Acabe tá aqui. Muito bem. Então, Acabe, olha só, as informações bíblicas que nós temos a respeito de Acabe. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, ok? Como se for uma coisa, ou seja, ele não só andou nos pecados de Jeroboão, tá? Jeroboão ele começa a trazer a questão da idolatria para o reino de Israel. Você poderia até remeter até um pouco antes, até ali Salomão, mas com o reino dividido, Jeroboão é o personagem mais citado. Tomou por mulher a Jezabel, isso que Acabe fez, ok? Filha de Baal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou, ok? Então, vamos pegar aqui um mapinha, só para... Eu acho interessante para a gente não se localizar. Samaria está aqui, certo? Terreno de Israel. E Sidom está aqui em cima, que é uma região da Fenícia, ok? Um outro povo. E o Baal é uma das divindades aqui adoradas na Fenícia, certo? Acabe não só tomou por esposa Jezabel, e isso aqui pode ter vários motivos. Pode ser questão comercial, pode ser aumentar o exército, pode ser ter um melhor relacionamento com esse povo, enfim. O que dá a entender é que quando o reino ele é dividido, os reis eles começam a tomar decisões da sua própria cabeça, o que for melhor para eles, certo? E o que menos aparece assim, não, ele seguiu, por exemplo, a vontade de Deus, né, Deus de Israel. Isso é o que menos aparece, assim. Não tem isso. É mais assim, que cada rei vai pensando, de repente no que favoreça, de repente no melhor para ele, enfim, é o que aparenta acontecer. Só que Acabe faz pior, porque ele Israel, as terras, por conta dos povos vizinhos, já tinha uma questão dessa ideia de idolatria, né? Os povos vizinhos influenciando a nação de Israel. Mas parece que Acabe ele meio que oficializa essa idolatria, por quê? Porque ele levanta um altar a Baal na casa de Baal que edificar em Samaria. Havia dentro de Samaria, dentro do terreno de Israel, um templo para Baal, certo? Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, essa ideia dos deuses, olha só. Por exemplo, poste ídolo, quando aparece no texto, em hebraico aparece a palavra Asherah, certo? E Asherah, graças aos achados arqueológicos, tem essa aparência que seria uma divindade, uma mulher, certo? E ela seria esposa de Baal, que é esse que está aqui ao lado aqui, certo? E Baal também é uma divindade conhecida em outros povos, tá? Então, o que dá a entender, e isso também nos comentários bíblicos, quando eles vão comentar sobre isso, é que não é que Israel substituía Deus, ou seja, eles largaram Deus e só adoravam esses deuses. Não, eles adoravam a Deus e incluíam esses deuses, certo? Então, o que dá a entender é que assim, é que houve aí Deus ele foi colocado de lado, certo? Para que entrasse essas outras divindades, não, agora nós adoramos todos esses deuses, certo? Na verdade, assim, para eles, na cabeça deles, o Deus, a divindade que o favoreceria melhor naquele momento, por exemplo, uma guerra, durante uma seca, etc. Ok? Então esse é o contexto. Até que aparece o Elias, certo? E Elias aparece dizendo o seguinte, olha, ele não tem muita assim, não tem muita origem, né? Apesar de dizer que ele é o Tesbita, mas essa região de Tisbe, ela é uma região que ainda não se tem uma conclusão de fato de onde teria sido, tá? Mas ele chega o seguinte, falando, olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso aqui é importante. Por quê? Porque Baal era a divindade das chuvas e da fertilidade, certo? Então, o fato de Elias estar dizendo aqui, olha, tão certo como vive o Senhor Adonai, está colocando o nome de Deus aqui, então ele está dizendo o seguinte, olha, dessas divindades que vocês estão adorando, Adonai simplesmente disse, olha, não vai chover, pronto, certo? Então, não existiria uma equivalência nessas divindades. O Deus de Israel é o Deus soberano, certo? Muito bem. Tem mais um detalhe aqui que é o Elias, tá? O livro de Reis e o livro de Crônicas vai dar, assim, são escritos para contar os feitos dos reis de Israel e de Judá,
ok? Só que é interessante aqui porque a narrativa ela é quebrada para falar de um profeta, certo? Claro que tá um episódio aqui de um dos reis, mas vai gastar aqui alguns capítulos aqui só falando do profeta, certo? Então isso é uma coisa, uma questão importante, porque o que acontece com Elias depois é que ele vai, ao longo da Bíblia, né? Se você pegar ali o Novo Testamento e tudo, ele acaba virando um representante dos profetas, tal função que ele tem aqui. Ou seja, Israel estava contaminado em idolatria e aparece o personagem Elias. Elias, o próprio nome dele já é interessante, porque o nome que aparece é Eliarro. E Eliarro, ele poderia ser dividido em duas partes. Né? A primeira seria esse Eli, que é essa ideia de meu Deus, certo? Esse ela aqui seria a abreviatura de Elohim, que é usada nos nomes, por exemplo, Daniel, Miguel, ok? E você teria esse Iarro, que seria uma abreviatura, uma contração do tetragrama sagrado. Então, que é a palavra, por exemplo, para Senhor, ou o que também é comumente chamado Adonai. Senhor está normalmente nas nossas Bíblias em caixa alta, certo? Então, toda vez que você vê a palavra Senhor em caixa alta, por trás está escrito tetragrama sagrado, ok? E aí, se a gente arrumar, né, porque o texto de hebraico ele é lido da direita para a esquerda, então, meu Deus é o Senhor, meu Deus é Adonai, esse está implícito aí. Então, de novo, Israel estava no cenário de idolatria, aparece um personagem chamado meu Deus é o Senhor. Certo? Não é qualquer outra divindade, meu Deus é Adonai, meu Deus é o Senhor, ok? Então Elias aparece aí. Bom, isso acontece, de fato, não cai, não, as chuvas não caem, ou seja, Baal, por assim dizer, né, ele é neutralizado, ou seja, de fato, aquilo que Elias disse pela palavra do Senhor, pela palavra de Adonai, aconteceu de fato. Ele vai para uma região onde ele é sustentado por corvos e, inclusive, existe uma torrente para ele beber água. Só que passa-se um tempo, por isso está até a expressão aqui, ó, mas passados os dias, e a gente não sabe qual período de tempo passou, mas foi suficiente para essa torrente secar, certo? Então aqui de fato começou, vamos dizer assim, os efeitos das chuvas não caírem mais. Veio a palavra do Senhor dizendo: vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida, certo? Então é interessante porque Elias, ele não é enviado, por exemplo, para Judá ou para outra região de Israel, ele é enviado justamente para Sarepta, ou seja, essa região dos fenícios, ok? Bom, Deus adianta que ele vai encontrar uma viúva lá, e de fato ele a encontra, certo? Então ele se levanta, vai a Sarepta, estava ali uma viúva, certo? Apanhando lenha, e aí ele pede, olha, me dá um pouco d'água para eu beber, e ela foi buscar e ele disse, olha, também traz um pouco de pão. Aí ela respondeu, olha, tão certo como vive o Senhor, Adonai, o teu Deus, ok? Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Certo? A vida das viúvas era muito complicada nessa época, porque ou elas viviam ali de doações, ou do que caía das colheitas, ok? Então era uma vida difícil. Ele disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz para mim o bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias fala uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi sustentado por Deus nessa época aqui dos corvos, certo? E ele dá essa mesma garantia para a viúva. A viúva faz o que ele falou, certo? Eles comeram. E de fato aconteceu. Da panela, a farinha não se acabou e da botija o azeite não se faltou. Não se diz aqui como que foi isso, né? Como que foi se foi um milagre, ou se as condições sempre permitiam que eles tivessem alimento. Fato é que assim, Deus o sustentou durante esse período. Até que acontece a questão do filho da mulher adoecer, ok? Ele chega a morrer, certo? E aí ele exclama ali por ele e tudo mais, e o menino ele é revivido, ok? E aí a mulher disse, então, nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, tá? E aqui, por isso que eu coloquei o milagre em Sarepta, porque é o primeiro milagre da ressurreição que existe na Bíblia, certo? Tirando talvez o episódio ali de Moisés, né, que por isso que creem que Moisés morreu e foi ressuscitado ali por Deus, ele vai aparecer depois em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, junto com Elias, inclusive. Mas até então, esse é o primeiro milagre registrado com relação à ressurreição. Talvez por isso que o papel de Elias aqui ele é muito importante, né? Ou seja, reclamando novamente a ideia de que
o Senhor, o Deus que eles deviam adorar, é o Adonai, o único Senhor, certo? Não deviam estar adorando uma outra divindade. E o que esse profeta, né, a missão dele, que ele fez aqui nessa fazendo conhecer esse Deus para essa fenícia, né? Para essa viúva aqui em Sarepta, ok? Eu tirei duas lições dessa história, tá? Uma delas tá no livro Profetas e Reis, de Ellen White, tá? E comentando esse episódio, ela diz assim: a viúva de Sarepta repartiu seu bocado com Elias, e em retribuição, sua vida e a de seu filho foram preservadas. E a todos os que, em tempo de prova e carência, dão simpatia e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Eu achei isso aqui, me impactou bastante esse trecho, porque, por exemplo, essa parte, né, em tempo de prova e carência. Eu, por exemplo, nunca passei por um período de necessidade tal qual, ou seja, eu teria mal o alimento, o recurso para mim, e ainda dividir, sabe? Ou seja, eu não tenho nem para mim e ainda disso eu dividiria. Então, eu achei muito forte isso, porque foi o que aconteceu, né, nesse episódio. A gente pode até pensar assim, não, mas a viúva ali tá numa situação desesperadora, então Deus apareceu ali para ela, então ela confiou cegamente. Tipo assim, ser o último recurso. Pode ser, mas tem um outro texto que nós vamos ler aqui, tá em Lucas, que também havia outras viúvas, até no próprio reino de Israel. Então parece que a lição não é bem essa, certo? Parece que realmente aquela mulher ele deu uma prova de confiança, tá? E ele não mudou, Deus não mudou. Ou seja, seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Nem é a promessa menos verdadeira agora do que quando foi dita pelo Salvador. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Mateus 10, 141. Essa é uma das lições que eu pude tirar aqui. Em relação à dependência de Deus, certo? Se a gente realmente entende essa questão de como depender de Deus, se a gente entende esse conceito de dependência de Deus, tá? Uma das lições que eu tirei desse episódio foi essa, pra gente refletir. E uma outra lição, tá? No Deserto das Nações, esse sim é o livro de Lucas, tá? No capítulo 4, versos 25, que diz assim, ó. Prosseguiu Jesus, no caso, falou aqui, né? De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha só. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, que é um outro profeta destacado também no livro dos reis, tá? E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ok? Então aqui, no Deserto das Nações, para comentar esse trecho, ela vai dizer o seguinte: nossa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos do que possuímos. Ok? De novo, não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos da que possuímos, da luz que possuímos, né? Assim mesmo, o pagão que prefere o direito na proporção em que lhe é possível distingui-lo, acha-se em condições mais favoráveis dos que os que têm grande luz e professam servir a Deus, mas desatendem a essa luz, e por sua vida diária contradizem sua profissão de fé. Então, resumindo o texto aqui, muitas vezes pessoas que às vezes talvez não tenham tanto conhecimento bíblico, não conhecem às vezes tanto de Deus, às vezes demonstram mais sinceridade, honestidade e fidelidade a esse Deus do que as pessoas que dizem conhecer, né? Ou seja, dizem, não, eu conheço bastante, tenho bastante conhecimento, mas na vida prática isso não se reflete. Então essa foi uma outra reflexão que eu tirei desse texto. Aquela viúva ali tinha um conhecimento provavelmente menor do Deus de Israel do que os próprios habitantes ali de Israel e de Judá. Mas mesmo assim ela demonstrou ali uma confiança nesse Deus. Tá? Então, que Deus abençoe. Esses são os trechos aqui que eu separei para a gente tirar de uma reflexão, que essas lições aqui ajudem a tua vida, possam te ajudar mais assim na compreensão e na vida cristã, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Deixar o like aí. E se você quiser saber mais dessa vida de Elias, esse episódio dele, junto com o papel dele e esses achados arqueológicos que ajudam a entender um pouco mais como que estava a questão de Israel nesse período, eu queria que você deixasse um comentário para eu saber se é um vídeo interessante para a gente trazer aqui pro canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais.